Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos chegando para mais uma live. Bem-vindos. Hoje a gente vai ter um tema bem interessante. Vamos continuar falando sobre a série aqui de relacionamentos abusivos. Boa tarde, boa noite, né? Que boa tarde, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Hoje é dia da gente falar sobre um tema muito importante, porque a gente fala muito de quem está no relacionamento abusivo e dificilmente a gente consegue falar sobre o que acontece depois que se sai de uma vida em família, onde se vive durante muitos e muitos anos relacionamentos abusivos. Oi, Marta querida. Oi, pessoal que está chegando. Tô aguardando o pessoal entrar um pouquinho mais, que já me avisaram aqui que vão participar, que é um tema que fala muito de assuntos que dificilmente a gente conversa bastante dentro de sessão de terapia, e é sobre como que você fica quando você tem uma família que é abusiva e aí você sai dessa trama abusiva com essa família. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Tá. Então, o que acontece na vida das pessoas? Oi, Renata querida, linda. O que acontece na vida das pessoas quando elas. Que bom que você chegou, Kika, Cleice, querida. Então, vamos lá, vamos conversar, Leninha. Então, vamos conversar sobre o que acontece quando você vive toda uma vida, você é moldado, você é modelado dentro de uma família disfuncional. A gente chama família disfuncional essas famílias que existem pais ou uma mãe ou um pai que são abusadores, e abusadores no sentido que a gente fala muito hoje, no sentido narcísico. São pessoas que dificilmente passam o bastão para os filhos, que não suportam ver o brilho dos filhos, que tem aquela divisão entre os filhos e que tem aquela desqualificação massiva nos filhos. Então tem aquele filho que normalmente é o Golden Child, né, que é a criança de ouro, e eu falo normalmente, mas aqui a gente vai entender que não tem, infelizmente não tem nada de normal, é uma situação muito difícil, e existem esses pais que não dão conta de ver a identidade dos filhos se formarem. É uma patologia narcísica, uma patologia do vazio, em que existe muita dificuldade, existe muita competição desses pais para com os filhos. E existe também uma questão da aparência. Esses pais precisam ter uma aparência perfeita na sociedade. Então, opa, peraí, gente, caiu aqui. Socialmente, é, eles querem aparecer os mais perfeitos possíveis, então os filhos são os mais é, aparecem que são os mais bem tratados. Eu já ouvi histórias que os pais dão jantar para as crianças para elas não comerem em festa, para elas não aparecerem esfomeadas, ou crianças que fazem qualquer coisa depois tem uma repreensão massiva em casa, como se elas soubessem de tudo, né? E os pais esquecem que eles precisam educar as crianças, não é? E aí, com o passar do tempo, o que é importante é que essas crianças que são modeladas na base do medo e na base dessa repreensão massiva, e que elas acabam nunca sabendo
como agradar esses pais, que esses pais são tão magnânimos e eles estão tão cheios de vontade que a relação fica toda invertida. Os filhos ficam tentando cuidar dos humores desses pais para que esses pais não os ataquem. Então eles ficam pisando em ovos, eles crescem achando que são defeituosos. Olha que coisa importante. Então eles acham que eles vêm com algum defeito, porque como esses pais que eles vão dar a nota de quem são esses filhos, então em vez de eles terem empatia pelos filhos, falam assim, olha, você tá com ciúmes, isso daqui, eu tô sentindo que você tem ciúmes, mamãe e o papai gostam de você, igual, você tem lugar no coração do papai, e tratar com amor um filho que pode ter uma reação natural, ele é denegrido, ele é a pior criança do mundo. Então, esse é só um detalhe. Então, os pais também são totalmente insatisfeitos com tudo e a relação dos filhos ela fica totalmente invertida. Então, os filhos começam a ser cuidadores desses pais nessas infinitas demandas que eles têm. Nunca eles estão satisfeitos, eles têm histórias muitas vezes de mártires, eles contam histórias difíceis de vida que eles tiveram e os filhos desde pequenos precisam amparar esses pais emocionalmente, onde quando eles nem têm estrutura e eles têm que fazer essa lealdade de amparar esses pais, porque esses pais eles precisam de toda a atenção do universo para eles e sempre tem alguma coisa que falta. Então, o único lugar que esses filhos têm perto desses pais, um lugar de olhar, de pseudo-olhar, é quando eles atendem a esses pais. E mesmo assim, é uma vida muito difícil, porque algum desses filhos eles são a projeção de todo o negativo que esses pais têm. Então, por mais que eles façam para esses pais não terem alteração de humor, para esses pais olharem eles com bons olhos, nunca vai dar certo. Então, eles nunca sabem o que fazer para agradar esses pais. Muito bem. Então, imagina você que ou você cresce numa família onde você tem que agradar esses pais o tempo todo, onde sempre você é o defeituoso, você cresce com a impressão que você é defeituoso, você vai para a escola, muitas vezes você sofre bullying, porque você já vai com essa autoestima tão baixa que você acha que você é a pior pessoa e você acaba passando essa informação para os demais, para os coleguinhas, e você vai com tanta baixa autoestima que criança vê o que está escrito na testa e acaba correspondendo, e você tem na escola o que você tem em casa, o que acaba confirmando a sua crença de menos-valia. E nesses momentos você não pode nem reclamar com os pais, porque teus pais vão validar que você é qualquer coisa menos uma pessoa que pode ter uma relação saudável com seus colegas. Outra questão, dentro dessa família disfuncional, porque estou falando de alguns aspectos para ver depois essas pessoas quando se libertam dessas famílias e quando ficam lúcidas, né? Então, outras questões são quando esses filhos, eles têm a questão de serem as crianças de ouro. Então, essas crianças de ouro, eles nunca vão estar suficientemente maduros na vida deles, nunca, e nem vão ter noção de que eles não estão maduros, porque para eles não tem limite. O que tem limite impressionante sobre a criança que é o bode expiatório, para os filhos que não tem limite, que são a projeção de todo narcísico, de todo ideal, do que é do melhor, do que é maravilhoso, está nesse filho. Esse filho não vai ter limite para nada. E é muito forte tudo o que um filho pode e o outro filho não pode. Eu já falei da criança invisível também, dentro dessas famílias disfuncionais, que é a criança que literalmente não é vista e que ela passa como se fosse uma sombra nessa família. E a gente tem também o filho que é aquele filho que ele fica como se ele fosse o mediador de todos os conflitos da família, porque essa mãe, quando ela é perversa, quando ela é narcisista, ela vai fazer o quê? Ela vai dividir para governar. Então ela vai fazer fofoca entre os filhos, porque esses filhos nunca vão nutri-la suficientemente bem.
Então, eles vão sempre estar devendo algo, não vão ter falado de bom jeito com elas, ou se eles reclamam de alguma coisa, ela vai ficar muito magoada, muito ofendida, vai fazer fofoca para um filho, o outro filho vai reclamar com o outro, e assim ela vai manipular todo o ambiente e sempre, sempre, sempre vai ter essa confusão no ambiente. Muito bem. O que acontece? Acontece que num determinado momento, essa pessoa pode vir a despertar. E quem é que desperta? Quem é que pode vir a despertar? Aquele que, num dado momento, percebe que a vida fora de casa pode ser muito, muito diferente da vida que tem dentro de casa. Então, geralmente o que mais acontece é que são esses filhos que são os bodes expiatórios que acabam tendo mais chance de despertarem, tá? Isso não quer dizer que a criança de ouro não pode despertar, que o filho que é invisível ou que o filho que é mediador pode despertar. Todos podem despertar, mas alguns acabam se identificando muito, muito, muito com os ambientes onde eles estão e acabam copiando os modelos que tiveram, pela falta e pela identificação com o abusador, que a gente já falou em outras lives, que é a síndrome de Estocolmo que dá. Muito bem, então vamos lá. Quando a pessoa sai do relacionamento abusivo dos pais, quando ela desperta, acontece algumas coisas no caminho da rota de fuga, né? A gente vai falar de fuga. Por quê? Porque esse olhar de despertamento, ele vai causar na mãe ou no pai uma ira enorme e uma vontade enorme de que esse filho receba aquele corretivo para que ele volte para o estado anterior, que é de submissão massiva. Ele precisa enaltecer esses pais. Então, esses pais, eles percebem quando a trama deles é descoberta. E aí vocês vão me perguntar, como será que eles percebem que essa trama é descoberta? Como será que eles percebem? Eles vão perceber porque não tem mais ressonância, não existe mais ressonância. Eles percebem que existe todo um movimento, um filme acontecendo, e esses pais, eles, na verdade, apesar de eles não terem consciência de como que eles funcionam, consciência moral de como eles funcionam, eles têm uma consciência de como que eles precisam que o ambiente permaneça o mesmo o mesmo ambiente. Muito bem. Nesse momento, o que vai acontecer? A mãe vai entrar numa pseudofalência, a gente vai lembrar que existe manipulação massiva, então ela vai entrar numa pseudofalência emocional, ela pode ter inúmeras crises. Eu me lembro de pacientes que já tiveram esse despertamento, me lembro de um paciente que estava no meio de um processo em MDR no meu consultório, foi muito interessante, que ele olhou no meio do processo, ele olhou para minha cara e falou assim: Silvia, eu vou sair agora daqui. Ele já tinha uns 30 e poucos anos, estava na casa da mãe. Ele falou assim: eu vou sair agora daqui porque eu tive uma percepção clara que se eu continuar a ficar na minha mãe, eu vou ter uma doença, eu vou morrer. Eu tenho certeza absoluta, me veio com toda clareza no MDR, que é a sessão de reprocessamento que a gente faz. Embora ele já soubesse que estava num relacionamento abusivo, no caso dele especificamente, ele teve que fazer de uma maneira muito forte a rota de fuga dele, muito forte. Então, essas percepções que ele teve, esse desejo de ir embora de modo imediato, ele estava sendo segurado por essa mãe, porque ela já sabia que ele estava desperto, ela já sabia que ele estava para sair dessa rede de abuso, e ela colocava culpas e mais culpas em cima dele, e maliciosamente ela era uma mulher separada, no caso desse meu paciente. Eu só estou falando para dar um exemplo de para onde que podem ir as manipulações. Então ela era uma mulher que ela era extremamente manipuladora,
E ela acabou colocava muita culpa, falando que não ia aguentar e que não ia suportar que ele saísse, e já foi dando um monte de dicas. Só que quando ele chegou na casa da mãe, com a decisão total de que ele tinha que ir embora em nome da vida, por mais que ela fizesse, não fisgava mais ele. Então aí foi a nota final de que toda essa modelagem manipuladora ela é infundada. Todas essas crenças que são colocadas nos filhos, elas são totalmente infundadas. Agora, como que a pessoa cresce dentro de crenças tão abusivas e tão distorcidas e ainda consegue sobreviver? Então, eu vou falar que existe algo que está além de todo esse abuso, existe algo da pessoa, existe como que ela consegue absorver algumas coisas que não são totalmente negativas e também os contatos com pessoas de fora. Eu tenho outros pacientes que tiveram professores que foram muito, muito afetivos e que fizeram de alguma forma o substituto do afeto e da referência de pacientes meus. Então, na vida a pessoa pode ter as primeiras referências de maneira bastante confusa, conturbada, responder a isso, porque existe uma modelagem neurológica de crença, de ativação emocional, mas não é só isso que modela a pessoa. Existe toda uma relação que é fora de casa, ou uma madrinha, ou um vizinho. Eu tenho pacientes que viveram muito tempo com vizinhos e que tiveram todo um afeto para a construção desse eu, que deu uma referência de identidade que ajudou na fase do despertamento deles. Muito bem. E aí a gente chega num ponto onde qualquer um desses filhos, vamos dizer que nessa história de abuso emocional, ele tem um sinal e ele desperta. E outra coisa, às vezes não é nem um sinal, às vezes acontecem situações, por exemplo, se a pessoa é muito ligada ao pai, e esse pai é aquele pai mais passivo, que ele não sai da relação, mas ele entende a relação e ela faz uma espécie de aliança com esse pai dentro de um processo de abuso onde os dois também são abusados e nenhum dos dois, o pai não dá suporte nem sustentação para essa filha ou para esse filho se defender e continua refém, porque ele é um codependente, ele é um co-narcisista, e essa filha pelo menos tem uma figura mais velha, né, de mais autoridade, uma pseudo-autoridade que a abraça. Se esse pai vem a faltar ou se existe uma separação, essa filha ou esse filho vai estar no pior dos mundos, porque a fúria dessa mãe ela vai com toda a violência e com toda a potência nessa que se ancorou nesse pai, nesse que se ancorou nesse pai. Então existem situações que de um jeito ou de outro acabam mostrando a situação de abuso quando ela chega na máxima potência e que também gera o despertamento. E quando gera esse tipo de despertamento, é muito interessante, porque é o que eu já falei, as mães acabam, é, os pais acabam percebendo, tendo toda a consciência sobre esse tipo de funcionamento, mas os filhos nesse momento eles já estão nessa rota de fuga. E agora a gente vai para a segunda parte desse processo. Qual que é a segunda parte? Quando esses filhos já se libertaram. Então, muitos já saíram de casa e mesmo aqueles que não saíram de casa, eles estão em casa, porém eles estão com uma construção da casa interna muito diferente da casa onde eles foram criados. E o que pode acontecer na vida fora dessas celas emocionais? O que acontece com quem saiu de uma relação abusiva com os pais, que foi criado nessa redoma abusiva, onde teve muito sofrimento, sofrimentos velados e sofrimentos muito dificilmente comungáveis. É muito difícil comungar o sofrimento que acontece dentro de uma família abusiva.
com mães abusivas, com pais abusivos, porque eles acontecem nos bastidores, onde ninguém vê, e muitas vezes onde até os próprios irmãos, quando tem irmãos, eles também não presenciam, e quando existe uma reclamação, a mãe distorce, fala que a filha não entendeu nada, se faz de vítima, coloca o filho com o outro irmão contra ela, porque tudo o que foi falado de desqualificação e de abuso foi falado num bastidor dos bastidores dentro da família, e aí fica a situação fica muito, muito difícil. Então, quando esse filho sai dessa rede de abuso, ele vai sair com toda essa perplexidade e com muitas vezes se sentindo aliviado, mas com uma história de vida difícil. Eu sempre falo para os meus pacientes que uma pessoa que sofreu um abuso de nascença com uma mãe adoecida, um pai adoecido nesse nível e conseguiu sair e sai, porque infelizmente a gente tem pessoas que têm até crises emocionais importantes e não conseguem sair a vida inteira desse tipo de relação e adoecem mesmo, psicologicamente, fisicamente. Então, os sobreviventes que já não são mais vítimas, eu conto para os meus pacientes que eles são que nem árvores enormes, enormes, sabe aquelas árvores que crescem, crescem e que tem muitos galhos e que tem muitas folhas verdes, flores no topo da árvore, e aí você vai ver o estrondoso dessa árvore e você vai ver que alguém deu machadadas lá no caminho dessa árvore, mas estão lá. E isso não impediu que a árvore crescesse e ficasse estrondosa, porque essa árvore ela teve força para se libertar e carrega sim as marcas. Então, por mais que a gente faça os processos de reprocessamento cerebral, faz parte da história dessas pessoas, sim. Faz parte, sim, ter essas marcas, e essas marcas é que vão fortalecer essas pessoas para elas seguirem nos caminhos de vida delas quando elas se curam destas feridas que vão ficar só como marcas históricas delas. E que feridas que podem ser e o que pode acontecer com as pessoas pós saída de famílias onde tem relacionamentos abusivos. Então eu vou falar para vocês de algumas sequelas importantes que podem e precisam ser trabalhadas assim que se sai de uma família onde a pessoa foi modelada dentro de um abuso, e mesmo que ela desperte, ela precisa ter algumas precauções e fazer alguns reprocessamentos, eu acredito, muito cerebrais, porque existe um vício de funcionamento que na maioria das vezes funciona a revelia. Nós todos temos esses vícios. A gente fala assim de muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo aleatório e vou chegar no exemplo do abuso. Vamos falar que tem uma pessoa que ela de madrugada ela vai lá e assalta a geladeira. E aí ela de manhã ela fala assim: puxa vida, né? Por que eu fiz isso, né? Por que eu fui assaltar a geladeira? Então, o que eu sempre falo assim, porque este eu que foi assaltar a geladeira não foi o mesmo eu que está se perguntando por que fez isso, entenderam? Então, isso daí é um gatilho que provavelmente acontece à noite, que deve ter uma representação simbólica e que a pessoa vai se nutrir desse alimento que também é simbólico numa hora X da noite. Muito bem. Na pessoa que viveu o relacionamento de abuso familiar, ela vai ter gatilhos também, ela vai ter situações que ela vai precisar trabalhar. Então, não é porque ela saiu e que ela entendeu a trama que ela viveu que ela, neurologicamente, ela está livre de ficar ativada em algumas situações de reflexos automáticos. Então ela pode partir para o mundo numa hipervigilância, que é o jeito que ela funcionava dentro de casa, com a impressão que a todo momento ela pode ser atacada. A todo momento ela pode ser atacada. E como que ela vai fazer? Eu já peguei vários pacientes que fazem aquela espécie do jogo do contente. Então as pessoas podem estar prejudicando ela sobremaneira e ela sempre vai passar por cima dela mesma, como ela fazia dentro de casa, para beneficiar o outro. Então são pessoas que acabam sendo benevolentes além da conta com o outro, não sabem o limite
da onde que pode sim colocar e deve colocar o não saudável, o limite saudável, e agem em detrimento de si mesmas sem perceberem, porque também sem perceberem elas têm medo da reação dos outros e acham que se elas se perpetuarem sendo boazinhas e sendo cordatas, elas vão ter o olhar amigo dos outros, assim como elas buscavam o olhar amigo da mãe, do pai. Só que a vida fora desses relacionamentos abusivos, ela pode ser muito diferente, muito. Então, como que ela pode ser diferente? Ela pode ser diferente de duas maneiras nesse sentido. Primeiro, que a pessoa que sai desse tipo de relacionamento abusivo, ela precisa aprender a suportar um sentimento negativo que vem do outro, porque o sentimento que o outro tem é dele. O sentimento que o outro tem é dele. Por exemplo, se ele tem um mal-estar porque você está dando um limite e você está falando não porque você não quer fazer algo ou porque você não está com vontade de ir em algum lugar e ele vai querer, porventura, te manipular ou vai ficar magoado ou vai ficar chateado, é bom aprender que o sentimento é do outro e que quanto a isso você não pode fazer nada, mas você pode fazer muito pelo seu sentimento, que é você lidar com aquilo que eu chamo de egoísmo saudável, que é você lidar com uma questão de você ser seu melhor amigo. E se a pessoa não puder ficar com você, se a pessoa não, porque você está falando um não, porque você está colocando limites, porque você está tendo a tua individualidade, essa pessoa realmente não vai servir para você. Para ser tua amiga, para ser teu companheiro, para ser a pessoa que vai estar próximo de você. Isso a gente vai entender ao longo do tempo que tem a ver com essas demandas muito, muito difíceis e que as pessoas que viveram nessas famílias têm de poder assumir o que de verdade elas sentem, porque é sempre em função desse outro. Uma outra situação que precisa ser olhada com bastante atenção, que vai nessa mesma linha de raciocínio, é que muitas das pessoas que viveram relacionamentos onde elas foram totalmente depreciadas, elas vão ficar meio que paranoicas olhando os mínimos detalhes e já que elas estão livres, elas correm o risco de ficarem reativas. E esse risco delas ficarem reativas em relação às pessoas em geral, precisa ter muita distinção sobre o que de fato está acontecendo à sua volta, porque senão o mundo fica muito, muito ameaçador. Então é tratar muito essa baixa autoestima, essa crença de que a culpa é sempre sua e tentar brigar, não, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Então acontece alguma coisa lá no escritório, você vai lá se desculpar, ou senão você vai lá achar e brigar porque você acha que está falando sobre você. Então, num lado de um contraponto, não é tudo sobre você. Assim como era tudo sobre você no negativo, a vida fora dessas grades é bem diferente. Não é tudo sobre você no negativo e nem é tudo sobre você. A culpa das coisas que acontecem fora no mundo também não é toda sua. Então fica um gatilho de ser mártir. Então, se acontece algo, você é a pessoa mais prestativa, porque você não pode sofrer uma margem de dúvida que alguém possa te olhar com olhos negativos, ou mais ainda, que o ambiente não seja harmônico. Você ficou tão, tão, tão doutrinado a pedir pelo amor de Deus para esse ambiente ficar harmônico, que qualquer coisa que vai acontecer no ambiente que ele não fique harmônico, já ativa esse sentimento de culpa quando as coisas às vezes nem têm a ver com você. E você vai ser prestativo além da conta, você vai passar por cima de você mesmo, vai passar por cima do seu cansaço. Muitas pessoas que me chegam no consultório também vêm com burnout porque passaram por cima de si próprios e não por conta de quererem alcançar cargos maiores, não por isso não, passaram por cima de si mesmos porque tinham esse perfil de ser a pessoa mais legal do mundo com os outros, porque estavam
necessitadas de ter um olhar amigo, de ter um olhar que te dissesse, sim, você é uma pessoa boa. Então, nesse caso, sim, você é uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa na medida em que você entender que você pode ser uma pessoa boa com você. Uma pessoa boa com você significa, sim, eu vou ouvir aonde que me dói, eu vou ouvir que muitas vezes eu não suporto que o outro me olhe com cara feia quando eu falo um não, ou quando eu faço uma escolha que não é do agrado dele. Então eu vou aguentar o meu mal-estar e eu vou lidar, eu vou acolher o meu mal-estar de ficar inseguro em determinadas situações, porque eu não aprendi a ser aceito, a ter uma autoimagem boa de mim em qualquer instância. Eu vou aprender que as coisas que eu fui crescendo ao longo da minha vida são méritos meus. Então eu posso começar a me nomear e posso, inclusive, apostar em não ter a síndrome do impostor. Porque muitas pessoas que passam por famílias em relacionamentos abusivos, elas não sabem validar o bom que elas são. Então elas, olha que interessante, elas conquistam carreiras, conquistam situações, às vezes até de destaque, e mesmo que não seja de destaque, mas qualquer conquista, qualquer situação saudável que elas tenham, elas não se validam. Então, quando alguém fala ou faz um elogio, elas se sentem muito incomodadas, porque elas não agregam para elas próprias quem elas são. E aí fica aquela síndrome do impostor. Puxa vida, será que eu mereço isso tudo? Será que eu fiz isso tudo? Quando é algo que é estrutural da pessoa e a pessoa não se dá conta, ela não nomeou. Nomear quer dizer, não teve lá atrás um pai ou uma mãe que fala assim, puxa, que legal que você tirou essa nota boa, eu vi o seu esforço, que bom que você fez isso, que olha, você juntou essa cor com essa, você sabe combinar as roupas direito. Estou dando exemplos de validação de que pais podem dar em relação aos filhos. E estou falando de exemplos que são bem o oposto daquilo que os pais que criam filhos narcisistas fazem, onde tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é fantástico. Então, estou indo para um outro lado, onde nada é bom, onde você tem um defeito de fábrica e você acha que você sim, quando você vai para a vida, você tem que ter algum tipo de fazer algum benefício para o outro para você ter um lugar no mundo. E não é aquele interesse de você até pode querer galgar espaços na sua vida, mas é muito mais próximo da dor, do mal-estar de ter autoimagem negativa. E aí eu vou ampliar para vocês para uma situação muito interessante, né? Qual que é a diferença desses filhos que saem desses relacionamentos abusivos com essa sensação e que vão buscar ajuda para terem uma imagem mais saudável, para aguentar o sentimento negativo e às vezes até o sentimento negativo de ter raiva de alguém, porque os filhos são tão encarcerados que eles têm pais e mães que ameaçam tanto com o amor incondicional, com a utilidade que esse filho pode ter para eles, né? Que eles não conseguem nem ter raiva desses pais, porque eles têm medo de sentir raiva, porque eles vão ser piores ainda, eles vão ser as pessoas ruins, as pessoas más, e eles vão correr mais ainda o risco de serem rejeitados. Olha que situação aterrorizante, não é? Agora, qual que é a diferença desses filhos que saem para o mundo e que têm essa autoimagem tão negativa sobre si mesmos e que muitas vezes se deprimem, muitas vezes eles ficam muito, muito exaustos e sofridos de ter a percepção dessa baixa autoestima, de acabar encontrando outros relacionamentos abusivos. Qual que é a diferença desses filhos para esses pais que foram abusadores e que projetaram todo o negativo nesses filhos e eles saem com a consciência de que eles são os negativos, os defeituosos, mesmo sabendo que eles saem achando que não são, que é tudo projeção desses pais, ainda assim eles vão para o mundo afora com essa sensação, mesmo tendo uma consciência aqui, muitas vezes aqui
tá dizendo, não, peraí, não é bem assim, eu preciso ser legal, eu saí porque meus pais achavam isso, mas até que ponto eu me limpei disso daí, não é? Olha só, esses pais, a diferença é que eles não têm consciência que eles funcionam exatamente assim. E eles não têm consciência de uma maneira tão grandiosa que eles precisam se sentir muito, muito magnânimos, porque esse mal-estar está totalmente dissociado e projetado nesses filhos. Então, eles precisam ter, de uma maneira irracional, cega e muito, muito forte, porque eles são absurdamente frágeis, por mais bons que eles sejam no que eles fazem, eles precisam ter essa imagem boa deles e alguém tem que fazer a parte ruim e negativa, que eles está escondida neles, eles nunca vão encontrar, mas eles precisam ver fora deles e vai ser nos próprios filhos. A diferença é que esses que são sobreviventes, eles têm consciência dessas tatuagens de mal-estar e de baixa autoestima que os pais não tiveram. Então aqui está a chance de se curar totalmente um ciclo de projeção, um projeta no outro. Então, um é o negativo, daí cria filhos, olha, seus filhos, vocês são maravilhosos porque eu sou tão porcaria, então meus filhos são maravilhosos. Aí esses filhos vão ser abusadores desses próprios pais e talvez sejam abusadores dos próximos filhos, e esse ciclo transgeracional ele vai indo. Isso que aqui eu não estou nem entrando nessa questão do feminino, assim, do feminismo, do machismo, que está sim dentro dessa história transgeracional. Eu já estou pegando uma faixa aqui, porque a gente vai ainda falar dessa faixa do machismo, dessa história do machismo, como que ficou alimentando esse tipo de abuso e como que adoeceu as famílias. Mas isso vai ficar para uma outra live. Esse momento dessa live, que é muito, muito, muito importante, é saber que as pessoas que saem de relacionamentos abusivos, elas precisam tratar de sequelas emocionais. As sequelas emocionais é a modelagem de como elas foram moldadas. Então, por mais que se tenha consciência dessa modelagem, mesmo que eu tenho pacientes que tiveram que cortar vínculos com esses pais, e muitas vezes precisa mesmo, porque é tão nefasto, é tão difícil, porque como os filhos são modelados e criados nessa trama, então a fala desses pais atinge demais, demais, demais essas pessoas, mesmo quando elas já estão totalmente conscientes. Então, muitas vezes tem que sair, esperar fortalecer para poder voltar e poder conversar de um modo mais estéril, não tão vulnerável. Então a pessoa sai desse tipo de relacionamento, ela precisa se cuidar, se trabalhar para viver tudo de bom que a vida tem para oferecer e que elas podem alcançar também fora das celas. As portas estão abertas e agora que a pessoa saiu e percebeu que as portas estão abertas, é importante saber também que pode-se abrir as portas de dentro de si, construir uma nova morada para dentro de si, mesmo que na primeira infância ou mesmo depois de muito tempo que você viveu numa família de abuso, você pode sim sair e ter uma vida plena, se trabalhar e ver e ter o prazer de ver que as pessoas são muito diferentes e que você também é uma pessoa muito diferente daquilo que foi projetado em você. Que você pode ser e é uma pessoa que tem bastante força para sair desse tipo de relacionamento. Você saiu, você conquistou esse espaço. Olha que bacana. Você conquistou, já aí já tem um ponto muito positivo de autoestima. Você fez algo em nome da vida. Você está dando a possibilidade de mudar um ciclo que vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Então você pode mudar esse ciclo, cabe a você mudar e mudar as suas crenças interiores e perceber que você pode sim suportar sentimentos negativos, sentimentos que não são fáceis, você pode se acolher, você pode ficar logo a princípio com medo de se colocar de uma maneira mais importante, ou pode de repente puxar o freio de mão porque está se colocando demais, até você conseguir perceber qual que é o limite saudável, né? Tem aquele ditado em inglês que fala: boas cercas fazem bons vizinhos. Isso daqui
é uma oração, fazer boas cercas para você ter bons relacionamentos e quem entra na sua casa é aquele que você já sabe como lidar, né? Então é uma jornada de alto amor e de percepção de si mesmo, de percepção da maravilha que é a vida, de poder ter as experiências e sentir o sabor das coisas, o sabor de tudo, da própria vida, mas sentindo como se estivesse nascendo a cada dia pela primeira vez e podendo ter, se olhar no espelho, se vestir de maneira diferente, se amar de maneira diferente, perceber as personalidades que existem, ser um apreciador de todo o movimento humano e começar a se trabalhar nas sequelas para continuar sendo aquela árvore que cresce para o infinito e que expande e que a própria árvore pode se admirar e ver a força que tem porque ela tem uma cicatriz. Sabe quando você tem uma cicatriz, por exemplo, no braço, você olha e fala assim, olha, isso é a prova de que eu sou forte, o meu sistema sabe cicatrizar, nenhuma cicatriz fica aberta purgando, mas elas existem aí, mas eu me fortaleci através dessas cicatrizes. Então a árvore é igual, a árvore cresce de uma maneira esplendorosa, mas ela teve umas machadadas lá no início da vida dela, ao longo da vida dela, e ela conseguiu reverter a situação, conseguiu se trabalhar e sabe lidar com essas questões de diversidade e mudando esses fios soltos que ficaram, porque não basta você ser livre, alcançar a liberdade, você tem que saber também que esses fios soltos eles precisam ser curados e que esses fios soltos, eles sim, eles podem servir para você também como ferramentas de fortalecimento. Então, se você é uma pessoa que cresceu sendo obrigado a ter excesso de empatias com pais adoecidos, você é uma pessoa que pode usar esse tipo de empatia para perceber todas as pessoas sem esse persecutório, sem esse medo de ficar, de ser atacado, de ser depreciado, e a partir de ter essa empatia super desenvolvida, poder saber seus limites, poder saber seus gostos e poder se trabalhar. E olha, na maioria das vezes uma boa terapia ela é fundamental para que esse reencontro com a sua legitimidade seja instalado e possa florescer com muitos coloridos que você nem imagina que pode ter. Então, aqueles sonhos, aquelas vontades que foram deixadas de lado e que foram depreciadas, que perderam o colorido, elas podem ressurgir de uma maneira muito mais importante quando a pessoa se ganha pós o despertamento de uma família abusiva. Então, o meu recado final aqui para vocês, que é o início de toda essa percepção, é que vocês possam, quem se identificou com essa live, o que possa passar para quem precisa, é o serviço que eu faço para todos e que as pessoas que estejam saindo de relacionamentos familiares abusivos ou que já tenham saído, que possam olhar, por mais difícil que seja, com compaixão, porque é um adoecimento, por mais que vocês tenham sofrido e que às vezes é até prudente para a pessoa não entrar muito em contato e se proteger dessa família, saber que é muito incrível pensar assim, mas é uma verdade, não é pessoal. Todo ataque que vocês tiveram, mesmo os filhos de ouro, não é pessoal, é um adoecimento, é doença psíquica, é psicológica. Então não é direcionado à pessoa de vocês, seria qualquer outro filho que estivesse no lugar de vocês. Então que vocês, apesar de tudo, consigam, mesmo que vocês precisem se defender, possam trazer um olhar de compaixão do adoecimento. Tem muita gente que passou outras situações muito difíceis e falando português, se despirocou assim desse jeito, né? E foi muito nocivo para os filhos, mas que é um adoecimento. Então, que bom que vocês que saíram desses adoecimentos, que vocês podem se libertar e que vocês possam conversar uns com os outros e possam ter esse acolhimento de pessoas que também passaram por esse tipo de relação,
porque as agressões são muito veladas. Então, isso que eu estou falando de falar, e eu tenho certeza que as pessoas se identificam com isso, porque é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, que pode ter um lugar de acolhimento e de escuta, que sim, tem muitas pessoas que passam por isso e que é tão velado, porque por fora tem que sair tão bem, são pessoas que primam tanto para socialmente a família ser perfeita ou falarem bem dos filhos, e dentro de casa a situação é o oposto para baixo. Então, que as pessoas que passaram por isso possam se acolher umas às outras, mas não para ficar parada nesse drama, falando infinitamente sobre esse drama e não saindo disso nunca. Não, para se acolher e poder se ajudar umas às outras a encontrar esse lugar de legitimidade e de que vocês possam ter o reconhecimento. Hoje eu ouvi sobre a palavra, uma conversa sobre a importância do reconhecimento. Então, que vocês possam ativar uns nos outros, independente de ter relacionamento abusivo ou não, o reconhecimento do que é bom no outro. Que vocês possam a vida inteira poderem nomear nos outros, que são próximos de vocês, coisas boas, coisas saudáveis, sem elevação narcísica, mas como confirmação do eu, como confirmação de um entendimento que pelo olhar a gente traz vida para o outro, traz identidade para o outro. E que cada um de vocês possam se autovalidarem também e possam receber a validação de quem estiver por perto de vocês. Que isso daí é amor. Amor a si mesmo e amor ao próximo. E penso também que a partir dessa confirmação positiva da identidade, existe um solo saudável para a evolução em todas as áreas da vida. Tá bom? Então, eu deixo um grande beijo para vocês. E nessa quinta-feira eu vou fazer a live que ficou faltando, porque foram outras pessoas que quiseram saber eu fiz uma enquete de 3 temas. Então eu vou falar sobre as avós que têm netos, né? E essas avós são narcisistas perversas. O que elas fazem com esses netos? O que elas fazem com a mãe desses netos? Quando a mãe tem filhos, o que será que pode acontecer? Né? E na outra terça eu vou falar sobre outro tema, que foi a enquete também. Então, nessa quinta-feira, às 9 da noite, vou estar com vocês de novo para falar sobre esse tema, tá bom? Um grande beijo e quanto mais despertos, melhor. Beijo!